até que todos atinjamos a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, para o homem perfeito, para a medida da estatura, da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais crianças, inconstantes e levados em volta de todo o movimento de doutrinas, pelo dono dos homens, pela astúcia dos artifícios do erro. Sendo verdadeiros em amor, cresçamos em tudo naquele que a cabeça é Cristo. Nesse capítulo 4 de Paulo, o apóstolo Paulo, ele me ensinou que o Senhor estabeleceu para a sua igreja, ele estabeleceu a firmatura da igreja e chamou os líderes para aperfeiçoar e unir todos os santos que estavam na casa. E eu gostei muito de estudar esse versículo porque eu estudo de uma forma diferente. Eu sei que muitos podem chegar aqui e falar: eu vou falar isso, mas eu funciono com uma estratégia um pouco diferente. Não se incomoda se eu estiver mexendo com o papel aqui, mas é porque eu vou detalhando tópico por tópico desse versículo. Glória a Deus! Porque eu até conversei com meu esposo, eu falei: amor, eu não vou ler, mas eu vou continuar com aquilo que desde o início, quando eu orei, foi firmado no meu coração. Amém? E o tema que Deus me deu para essa palavra foi edificação. Glória a Deus! E quando eu orei, eu perguntei: Deus, o que eu vou perguntar para essa igreja? O que eu vou perguntar para eles a respeito disso? E a primeira pergunta que eu gostaria de perguntar a vocês, e vocês podem ser sinceros, amém? Quem sabe o que é edificação espiritual? Alguém que sabe? Nossa teóloga? E de acordo com as fontes e pesquisas, eu aprendi com meu pai, o pastor Johnston, que tudo que se fala tem que ser pesquisado, anotado e explicado. Então, eu seguirei assim. De acordo com a enciclopédia Significados, edificação espiritual consiste no ato de desenvolver ou obter certas características através da aproximação de Deus. Ser edificado espiritualmente significa interiorizar, ou seja, guardar para si ou conter certas qualidades no espírito. Sabemos que não é possível ver o espírito de uma pessoa. No entanto, a edificação espiritual pode ser verificada, ou seja, confirmada, porque implica em uma mudança de relação, atitude e comportamento. A gente pode ver que a pessoa foi mudada espiritualmente através do comportamento dela. Antes eu bebia, hoje não bebo mais. Antes eu ficava no mundo, hoje eu não sinto mais os prazeres da carne de estar lá. Eu falo agora por mim. Um pouco antes de eu saber qual era o meu caminho certo, porque eu firmei a minha cabeça tendo certeza do que eu queria, depois dos meus 15. Os outros podem falar: nossa, você é filho de pastor de berço. Pois é, mas é igual que as pessoas dizem: nem todo filho de peixe é peixinho. E eu demorei muito para entender isso, porque antes eu estava na igreja, mas eu não era a igreja. E hoje eu posso dizer que eu estou na igreja e eu sou a igreja. Glória a Deus! Porque o meu coração, a minha visão mudou totalmente. A minha vida, hoje eu vejo que não faz mais sentido sem Cristo. Antes eu pensava: não, eu posso ser como meus amigos da escola, eu posso ser como meus amigos do condomínio, da rua. Mas eu sempre sentia que tinha algo que me separava deles. Então, hoje eu percebo que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não sou perfeita, eu tenho as minhas falhas, tenho os meus erros, mas para a honra e glória do nome de Deus, aquilo que eu fazia eu não faço mais. Aleluia! Eu não sinto vontade, eu não sinto orgulho daquilo que fiz. Diante de Deus eu sinto vergonha, mas sei que Ele me perdoou. Sei que todos que estavam comigo me perdoaram pelos meus pecados. E
sei que Deus me fez uma nova criatura diante de tudo que aconteceu. E seguindo com a palavra, eu gostaria de de detalhar alguns tópicos a respeito do versículo. No versículo 13, depois que eu li, eu percebi que Deus apresentou vários propósitos para os ministérios da igreja. E o primeiro propósito que Deus apresentou, lendo esse versículo, foi o aperfeiçoamento dos santos. Ele está falando do aperfeiçoamento individual. Ou seja, de cada um de nós, pois todos nós precisamos crescer. Temos a fase infantil, que é no caso da minha filha, mas chega a certa idade que a gente tem que atingir a maturidade espiritual. De entender, antes eu ia EBD, beleza, todos vamos. Mas tem criança que fala, nossa, eu me divirto, eu vou para EBD, faço isso, eu cresço. Aí às vezes no meio do caminho acaba se desviando. Mas eu entendo que atingir a maturidade espiritual não é só entender em si totalmente a Bíblia, mas é entender que você faz parte dela. A Bíblia faz parte do nosso cotidiano. O meu pai fala e eu concordo com ele. Às vezes ele não está nem aqui para escutar, mas acredito que ele vai ver. A Bíblia é mais atualizada que o jornal. Não há nada que esteja acontecendo nesse mundo que não tenha sido citado na Bíblia. Hoje eu mergulho em dizer que eu já consegui ler a Bíblia toda. Glória a Deus. Glória a Deus. E com esse primeiro tópico do aperfeiçoamento espiritual, eu consegui ver e refletir. Porque, comparando a vitória antiga com a vitória atual, eu honro e louvo o nome de Deus quando meu pai chegou para mim e falou, agora você está madura. E eu, quando li essa palavra, eu lembrei quando ele falou isso para mim. Porque a gente sabe que a gente tem a fase imatura, eu fiquei um pouco presa nessa fase. Mas, graças a Deus, com o meu esposo, ele me deu apoio, ele conseguiu seguir comigo. No início do nosso namoro, ele estudava a Bíblia comigo e foi me ajudando a me aproximar mais de Deus com isso. Fui consagrada à obreira e eu sei que se não fosse da vontade de Deus isso não teria acontecido. E foi graças ao amadurecimento espiritual, à maturidade espiritual. E o segundo tópico do propósito do ministério da igreja, que eu vi de acordo com os meus estudos, é que a Bíblia vai dizer que a obra é do ministério, porque cada um de nós recebeu do Senhor dons, talentos e capacidades, e o ministério pessoal que nós devemos exercer a serviço do reino. Cada um de nós tem um chamado. Uns cantam, outros pregam, somos todos um corpo. Aleluia! Porque como um corpo vai andar sem uma perna? A igreja precisa estar firmada, precisa estar junta todas num único propósito. Vocês têm que estar orando exatamente por um único propósito. Eu, quando entrei aqui, eu vi a contagem regressiva para a construção do templo. Eu creio que todos estejam juntos na oração. Glória a Deus! Assim como nós também estamos, para ver esse templo lindo, como ele já é aqui, mas ficará mais lindo ali. Aleluia! E eu sei que isso é um propósito que mantém a igreja unida. Que mantém a igreja unida em coração, mas também em oração. Aleluia! E que é nisso que a palavra diz. Estejamos unidos somente em um só propósito. Deus deu dons, deu talentos, e cada um vai exercer dentro da igreja aquilo que Deus deu. Pastora, Deus falou para mim que meu dom é de oração. Amém, tem que orar. Pastora, meu dom é cantar. Vem cantar. E tem pessoas que chegam e falam, mas eu não me sinto digno. E a Bíblia fala, vinde a mim como estás. Aleluia! Então, não sinta vergonha daquilo que aconteceu no seu passado, não sinta vergonha daquilo que aconteceu há anos atrás. Eu nem sei porque eu estou falando isso, porque eu não preparei isso. Glória a Deus! Mas não permita que o julgamento do homem venha atrapalhar aquilo que Deus preparou para o seu coração como um só propósito. O nosso único foco, o nosso único alvo é o céu. Então é nele que nós devemos focar. É em Deus que a gente deve focar. Não é na opinião do homem. Às vezes o homem é falho. A Bíblia fala que o coração é enganoso. Então que a gente não venha confiar
naquilo que o homem vem falar para nós. E às vezes não é uma pessoa que vem dar uma crítica que é construtiva. A pessoa vem falar aquilo para te ferir. Não deixe que isso aconteça com o seu coração. A gente, como cristãos, nós temos que ter um filtro, tipo uma peneira dentro de nós, que a gente vem pessoas que dão críticas sobre o nosso ministério, que às vezes podem murmurar dentro de nós mesmos, que a gente tem a nossa própria autocrítica e dizer, nossa, eu não sou capaz. É melhor eu parar por aqui. Mas a gente tem que entender que quando Deus falou pra gente, e se você tem certeza que Deus falou para você que esse é o seu ministério, erga a sua cabeça, erga o seu peito e diga, eu sou filho do meu Deus, e foi Ele que disse para mim que é para eu seguir assim. Glória a Deus! Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou o que o meu Deus diz que eu sou, não o que o homem diz. Então que você possa ficar com isso no seu coração. E o terceiro tópico que eu vou citar é para a edificação do corpo de Cristo. E eu gostaria de perguntar a vocês, quem é o corpo de Cristo? Sintam-se à vontade para responder. Quem é o corpo de Cristo, igreja? Somos nós. Exatamente. Então, para que toda a igreja receba a edificação, os recursos, a instrução do céu, é necessário que toda a igreja cresça por meio daquele único que pode sustentar a obra, que é Deus. Às vezes o homem não tem condição de manter aquilo, o desejo que está no coração. Mas se você fechar os seus olhos e orar, se ajoelhar no pó e entregar para Deus, o único que pode suprir qualquer necessidade para a obra, tanto da igreja quanto para da sua vida, da sua casa, da sua família, é Deus. É Ele quem sustenta a obra. É Deus quem está sustentando essa igreja. É Deus quem está mantendo cada um aqui de pé. Ser pastor não é fácil. Ele não carrega só a família dele, ele carrega a igreja. Quando ele chegar no céu, ele vai ser cobrado pela igreja, não só por ele. Então que cada um venha orar e entregar esse propósito a Deus e ser todos unidos. Porque se vocês estiverem unidos num só propósito, não vou dizer que vai ser fácil para o pastor, mas vai ser um pouco mais tranquilo para ele trabalhar na obra. Porque a vida de um pastor não é fácil. Às vezes ele quer descansar, mas ele abre mão do descanso dele para cuidar das ovelhas dele, porque foi o dever e o trabalho que Deus deu a ele. É daí que eu falo sobre os dons, que eu falei, dos dons e dos talentos que Deus deu. O dom do pastor é cuidar das ovelhas, que é o que um pastor faz. Ele cuida de ovelhas. Ele cuida para que nenhuma ovelha se perca, porque senão a responsabilidade se torna dele. E embora a salvação seja individual, a partir do momento que você se une à igreja, você se torna a responsabilidade do pastor também. E o quarto tópico, no texto bíblico, ele ainda vai dizer que tudo isso, para que as pessoas, para que todos nós alcancemos uma unidade de fé, para que todos alcancemos e conhecemos o Filho de Deus, que é Cristo Jesus, e para que todos alcancemos a estatura do varão perfeito, como diz o versículo, ele fala da maturidade, para que todos alcancem a maturidade e para que todos possam ser como Cristo, ser a imagem e semelhança de Cristo. E eu, junto com esse texto, eu gostaria de pedir vocês para abrir em 1 Coríntios 3:9. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Deus Santo, abençoa a tua vida, Jesus. Glória. Amém? Amém. Em 1 Coríntios 3:9 diz assim: somos cooperadores de Deus. Vós sois a lavoura de Deus, o edifício de Deus. Conforme a graça de Deus que me foi dada como sábio arquiteto, lancei o fundamento,
mas o outro constrói sobre ele. Mas veja cada um como constrói. Nesse versículo, ele está falando primeiro do primeiro grupo, que são os apóstolos, dos irmãos da igreja primitiva, e que eles eram cooperadores de Deus. Os apóstolos, eles lançaram os alicerces, os fundamentos, então eles também são os cooperadores de Deus. Então, que a gente não abandone os nossos princípios da palavra, que a gente jamais abandone aquilo que Deus ensinou pra gente. E o nosso princípio é a Bíblia. Eu não vou erguer, porque senão ela vai cair. Vai cair as coisas que estão marcando aqui. E nesse mesmo texto está dizendo que as pessoas, que a igreja que ouvia aquela mensagem eram a lavoura de Deus. Eles eram o fruto e o resultado de Deus. E eles também eram o edifício de Deus. Eles eram a própria construção do Deus vivo. E então que você possa entender o que você está ouvindo a respeito da construção do ministério e do desenvolvimento e do crescimento. Porque o que eu vejo e entendo nessa mensagem é que nós somos o edifício de Deus. Aleluia. Nós somos o edifício em construção. Uns gostam de dizer que nós somos um vaso, sendo moldado e lapidado pelo oleiro. Nós também podemos ver como um edifício. Glória a Deus. Porque para montar um prédio, precisam de várias etapas. Vários passos a passo. Não vou me atrever a falar dos passos a passo, porque nós temos uma pessoa que trabalha com obra aqui, eu posso dar. Porque eu não entendo muito de obra. Mas que a gente possa ser e buscar e se conservar na responsabilidade que é estar e ir para o céu. Eu preparei várias coisas para falar e Deus está contando muita coisa aqui. Eu estou até... Glória a Deus. Meu Deus. Ai, Jesus. Então, que até a volta de Cristo, Deus ajude a cada um de nós, dê sabedoria, dê entendimento, para que a gente possa ler. Porque às vezes muitos dizem: Jesus, eu leio a sua palavra, mas não entendo. Ore para que Deus te dê interpretação. Saiba que você não está só. Que você tem um Pai Consolador que sempre vai estar do seu lado. Se você orar e pedir a Ele: Deus, me dê discernimento para entender essa palavra, Pai. Não precisa chorar. Se a sua oração for sincera, o Espírito Santo vai te ouvir e vai te guiar. Eu falo por mim. Eu preguei apenas uma vez numa consagração. Essa é a segunda vez. Oh, aleluia. E eu sempre falei com meu esposo: amor, meu chamado é cantar. Ele: não, quem canta também prega. Aí eu falei: então não é para fugir dele. Não, então tá bom. Amém, vamos ouvir o cabeça. E para não ficar só nas minhas palavras, eu gostaria de pedir para a igreja abrir em Mateus 7, versículo 24, que fala sobre os fundamentos. Oh, Deus. Aqui eu não estou nem mais no meu rascunho. E antes de eu descer para mostrar para vocês o que eu trouxe, eu vou ler o versículo. Portanto, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, será semelhante a um homem prudente, que edificou a casa sobre a rocha. E nesse versículo, eu gosto muito, e eu vou continuar lendo para vocês para depois eu explicar. A chuva desceu, os rios transbordaram, e os ventos sopraram e deram contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, será comparado ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia.
A chuva desceu, os rios transbordaram e os ventos sopraram, e deram contra aquela casa e ela caiu. E foi uma grande queda. E antes de eu concluir, eu vou usar a mesa aqui para mostrar para vocês. Não fugindo do contexto que eu li. Sim, para poder ajudar rapidinho. Com a palavra, com aquilo que Deus tocou no meu coração para fazer. E antes de sair de casa, meu esposo até perguntou: o que você está aprontando? Pelo ministério. A irmã Vitória está me ajudando aqui na minha ideia aqui. Eu gostaria de representar para vocês o que eu li em Mateus sobre a igreja firmada na rocha. A gente leu sobre a casa e eu vou falar sobre a igreja, porque a igreja somos nós. Se nós não estivermos firmados na rocha, nós iremos afundar, igual a casa que foi firmada na areia. Eu comparo essa história com a nossa vida, porque nós temos que ser firmados na rocha. Eu improvisei uma casinha. Aqui ela está na areia. A irmã Vitória está sendo a mão de Deus. Comparação. Vocês estão vendo que a casinha está afundando? Que ela afundou. Não me troca porque eu botei que adesivo em volta. Mas o nosso ministério, ele não pode ser assim. Porque quando o nosso ministério, ele é assim, firmado na terra, naquilo que não tem substância, a gente fica assim, balançando. Quando a nossa vida está sem Cristo, quando Deus não está à frente da nossa vida, da nossa casa, a gente fica assim, inércia. Mas que a gente possa ser como realmente como a igreja deve ser, firmada na rocha. Glória a Deus. Aleluia! O vento pode bater, as ondas do mar podem balançar, mas a igreja que somos nós não deve jamais chorar. A gente não deve deixar bater o vento da esquerda, da direita. Nós temos que estar firmados na rocha. Porque a igreja, quando tem Cristo, nós, quando temos Cristo no coração, nós somos assim. Maravilha, Jesus. Liga aqui para mim. A luz não quer pegar. Acendeu bem fraca a luz, coitada. De tanto que minha filha acendeu. Mas que a gente possa ser realmente como luz no meio da escuridão. Ainda bem que eu tenho uma amiga que improvisa tudo, né? Tadinha da luz, ficou tão fraca. Vou tirar a luz aqui. Nós devemos ser assim. Tinha uma luzinha aqui dentro para acender, mas eu acho que de tanto aluno acender no carro ficou fraca. Nós devemos ser luz no meio da escuridão. Mesmo que as adversidades venham, que os ventos balancem, e eu não vou te dizer que eles vão parar, porque na vida de um cristão, quando está calmo demais, tem alguma coisa errada. Meu Deus! A vida do cristão é sempre em movimento, é sempre agitada. Porque a gente sabe que a gente está no caminho certo, estamos no foco certo. Então que você possa ser assim, como essa casa. Comprei até uma igrejinha, tão bonitinha, né? Mas que a gente possa ser assim, como essa igreja. Oh Deus, que firmada coisa linda!
inabalável na rocha. Glória a Deus, aleluia. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.